Olá, estamos começando mais um Giro Tecnológico, uma parceria da Fundação MS com o Agro Brasil. O meu nome é Fernando Grigoli, eu sou pesquisador de fitossanidade da Fundação MS e no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso de fungicidas na cultura do milho. Quais os produtos que a gente tem à disposição, qual que é a melhor época de utilizar esse produto na cultura do milho, quando que eu faço o uso desses produtos, quais os materiais, como que cada material se comporta perante uma aplicação de fungicida e uma diversidade de assuntos hoje no programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida, mande para nós no endereço que aparece aqui abaixo no vídeo e nós vamos respondê-las hoje. Bom, então, inicialmente nós vamos falar um pouquinho sobre como as doenças se desenvolvem, quais as principais doenças do milho. Quando a gente vai falar de fungicida em milho, nós temos que ter o conhecimento sobre quais as doenças que ocorrem na cultura e em que condições que elas se tornam de grande importância. Num segundo momento, nós vamos falar um pouquinho de uma experiência que nós fizemos na Fundação MS com vários produtos, várias épocas de aplicação. Num terceiro momento, algumas características fitossanitárias do milho, ou seja, quais as características, qual é o comportamento de vários materiais de milho frente ao ataque de diversas doenças. E por último, vamos fechar com algumas considerações finais e respondendo algumas perguntas que vocês enviarem para nós no endereço que aparece abaixo no vídeo. Bom, então como as doenças se desenvolvem na cultura do milho? Esse quadro, essa figura é mostrada no mundo todo quando se fala em estudo de doença no campo. É a base da ocorrência de doenças em campo e é a base do nosso entendimento de hoje. O que essa figura me diz? Para ocorrer o desenvolvimento da doença no campo, ou seja, para a planta expressar os sintomas da doença no campo, eu preciso primeiramente ter essa doença no campo, então eu preciso ter o patógeno no campo. Se eu não tiver o inóculo desse patógeno no campo, ele não se desenvolve. Também preciso ter um hospedeiro suscetível. Vamos supor que eu esteja falando de uma doença em milho. Se eu não tiver a cultura do milho no campo, ele não vai se desenvolver logicamente. Então eu preciso ter um hospedeiro suscetível no campo. E também eu preciso ter o ambiente favorável, ou seja, eu preciso ter condições de temperatura e umidade relativa do ar para esse patógeno conseguir se desenvolver nas folhas das plantas e causar as lesões que a gente vê no ambiente. Então, se eu não tiver uma dessas três condições, a doença no campo não se desenvolve. Vou dar um exemplo para ficar bem mais fácil. A principal doença da soja é a ferrugem asiática da soja. Se a gente pegar a região de Maracaju, que é uma região que chove muito pouco no período de safra, a incidência da doença é muito baixa, no caso da soja. Se a gente pega uma região de Ponta Porã, por exemplo, que chove mais, ou o estado do Mato Grosso, que tem uma condição de chuva diferente, com mais chuva, mais frequência, um ambiente mais úmido, a ferrugem se desenvolve muito mais. Então, pontualmente, em Ponta Porã e no Mato Grosso, ferrugem é uma doença um pouco mais séria quando a gente compara com Maracaju e algumas regiões do centro-sul de Mato Grosso do Sul. Bom, falando um pouquinho de milho agora, não tem como a gente falar de controle de doença de planta sem a gente saber qual que é o nosso alvo. Nós precisamos saber qual é o nosso alvo e a partir daí a gente vai traçar a melhor estratégia de controle. Então, a primeira doença que é de grande importância na cultura do milho é a cercosporiose e ela ocorre em toda a região centro-sul do Brasil. Então, de Mato Grosso para baixo, Mato Grosso do Sul e São Paulo, ela ocorre até o sul do Brasil. Em alta severidade, ela pode ocorrer em até 80% das folhas e a gente identifica ela de uma forma relativamente simples no campo. Aqui tem uma imagem de uma folha de milho. Se você olhar essas lesões que são retângulos, parecem retângulos, está vendo que eu realcei aqui dois, e com final irregular. Então, se a gente tiver essa condição no campo, a gente está falando de cercosporiose, essa é a nossa doença, seria o nosso alvo no caso de estar ocorrendo no campo. No segundo momento, a segunda doença que a gente separou aqui é a mancha branca, que é uma doença que ocorre em todo o Brasil, onde tem milho plantado tem mancha branca, e o sintoma dela é bem característico. A folha fica toda manchada de branco, com algumas manchas brancas, como o próprio nome fala, e essas manchas podem ser, em alguns casos, ovaladas. Então, vocês olham aqui na imagem algumas manchas ovaladas, que é o sintoma típico da doença. Ela pode chegar, em alguns materiais suscetíveis, as perdas podem chegar até 60% de dano, então de perda de produtividade em função da ocorrência dessa doença. E também ela é uma doença muito difícil da gente manejar, ela tem um controle muito difícil. Nós não temos ainda um fungicida com uma eficiência comprovada muito grande para o controle dessa doença. Uma outra doença agora é a mintosporiose, que também está distribuída em todo o Brasil e as perdas causadas por essa doença podem chegar até 50% em algumas áreas. Se a gente não tomar uma decisão de controle ou apenas abandonar a lavoura, nós podemos ter um problema sério com essa doença. Como que a gente identifica isso no campo? É relativamente simples também.
quando a gente pega a folha, a gente vê esse sintoma que parece um disco voador na folha, ó. É um sintoma comprido e oval. Então esse sintoma é típico de omintosporiose. Um detalhe dessa doença, ela se desenvolve em grande parte do tecido vegetal. Então, o ideal é a gente não esperar muito tempo depois do plantio para ir na lavoura, sempre acompanhar a lavoura. Essa outra imagem é bem clara, a gente observa que tivemos 3 lesões que se juntaram. Então, quando a gente chega no campo e observa um cenário desse cenário aqui, fica mais difícil da gente identificar do que quando a gente observa esse cenário. Então, o ideal é sempre fazer o acompanhamento da lavoura e a partir daí nós vamos ter uma identificação muito mais fácil e o controle vai ser muito mais eficiente também. Uma outra doença, agora falando das ferrugens, temos vários tipos de ferrugem que ocorrem no milho. O primeiro deles, ferrugem polissora, que ocorre primeiro em vários pontos do Brasil, na região centro-oeste, em Minas Gerais, em São Paulo e no Paraná. Em Minas Gerais ocorre basicamente no noroeste do estado. Nas outras regiões ela tem uma importância um pouco menor. Não que não seja importante, gente. É uma doença importante, mas principalmente no noroeste do estado. No Paraná ela ocorre pontualmente, então eventualmente ela ocorre em alguns lugares, então nós temos que atentar para ela. Como que a gente identifica ela no campo, gente? Pústulas, a gente observa essas pústulas, é um nome diferente, né? Pústula, o que é esse negócio? Parece esses carocinhos bem da cor de ferrugem mesmo, na folha, principalmente na parte de cima da folha. Então aqui é a parte de cima da folha, com diversas pústulas na parte de cima. Essa é a forma de identificar essa doença. A próxima ferrugem é a ferrugem comum, ela está distribuída em todo o Brasil, só que ela tem uma ocorrência maior na região sul. Então quem planta milho na região sul tem que se atentar um pouquinho mais com essa doença, mas ela pode ocorrer em outras regiões. Como que nós identificamos ela no campo? É uma outra ferrugem, também faz as pústulas, igual a gente viu na ferrugem polissora, que eu mostrei anteriormente, só que ela ocorre dos dois lados da folha. Então nós temos a parte de cima da folha com lesão e a parte de baixo também com lesão. Essa é a principal diferença entre as duas doenças. Então a identificação no campo, pústula somente na face de cima da folha, ferrugem polissora. Pústula nas duas faces da folha, ferrugem comum. E tem outro tipo de ferrugem, que é a ferrugem tropical ou ferrugem branca, que ela está distribuída no centro-oeste e no sudeste do Brasil também, com uma incidência relativamente grande. Como é que a gente identifica essa doença no campo? Ela faz essas pústulas também, só que são pústulas esbranquiçadas. Vocês podem observar na foto, são pústulas mais esbranquiçadas e elas tendem a ser paralelas às nervuras também. Ó. Ela tem um final mais quinado, mais retangular do que ovalado, certo? E é um grande problema, um sério problema em áreas com cultivo sucessivo de milho. Então milho safra e milho safrinha, ou em áreas que cultivam milho sob pivô. Essas condições tornam ideais o desenvolvimento do patógeno, consequentemente o seu controle fica mais dificultado nesse cenário. Bom, para a gente não confundir ferrugem, pessoal, ferrugem polissora, pústulas somente na face de cima da folha. Ferrugem comum, pústulas nas duas faces da folha, tá certo? Agora, se tiver muita pústula na face de cima e só um pouquinho na face de baixo, é a ferrugem polissora, tá, gente? A ferrugem comum, ela ataca as duas faces da folha de forma igual, tá? Então ela tem um grande ataque na face inferior da folha. E a ferrugem tropical ou ferrugem branca, algumas pústulas mais esbranquiçadas e com o final e com as laterais bem quinadas, tá certo? Essas são as principais doenças da cultura do milho. Mas quais são as condições para essas doenças se desenvolverem? Eu falei no começo que se a gente não tiver um ambiente favorável, essas doenças não se desenvolvem. Então, no caso da cercóspora, passa por favor, no caso da cercóspora, a gente tem condições de temperaturas altas e alta umidade relativa do ar. Então, quando a gente tem o casamento dessas duas condições, muita chuva e alta temperatura, nós vamos ter uma condição ideal para o desenvolvimento, que é o que a gente vê nessa imagem aqui na letra D. Então, uma folha com bastante ataque de cercosporiose e aí um dano relativamente grande feito na folha. Uma próxima doença que a gente falou, a mancha branca, então ela tem a umidade relativa do ar elevada e a temperatura noturna mais amena. Então, quando a gente tem aquelas invernadas que a gente fala, que chove bastante e fica aquele tempo frio por um longo período de tempo, essa condição é ideal para o desenvolvimento de mancha branca. Então, essa condição, para quem tem esse tipo de condição em algum momento do cultivo do milho, nós temos que ficar atento à mancha branca, que ela pode se desenvolver. E como eu já disse, o controle é muito difícil dessa doença. Então, o quanto antes a gente tomar a decisão de entrada de fungicida, a gente vai ter um controle mais efetivo, tá certo?
No caso da eumintosporiose, é um cenário de temperaturas medianas de 18 a 27 graus e com umidade relativa média, de média a alta. Então, se tiver um pouco seco, mas ainda com molhamento foliar, a eumintosporiose é uma doença que nós temos que considerar e ela, gente, é uma doença que se desenvolve em grande extensão da folha. Então, se a gente deixar ela se desenvolver, ela vai acabar com as folhas do milho e vai reduzir a produção do milho de forma bem prática, simples assim. Ela se desenvolve e reduz a produção do milho. No caso da ferrugem polissora, alta umidade relativa e temperaturas mais quentes. Então, quando está quente, ela também se desenvolve, entra junto com a cercosporiose no grupo de doenças que precisa de calor e umidade elevada para se desenvolver. A próxima ferrugem, a ferrugem tropical ou ferrugem branca, ela é um pouco menos exigente em umidade relativa do ar, mas quando tem baixa umidade relativa do ar, ela se desenvolve. Então, quando a gente tem uma safrinha ou uma safra mais seca, é a doença que a gente tem que bater, vamos dizer assim, é a doença mais difícil da gente controlar. No caso da ferrugem comum, temperaturas baixas. Então, quando eu tenho uma condição de clima frio, a ferrugem comum é uma doença que ocorre em grande parte da lavoura e que fica difícil da gente controlar. Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre quais as doenças do milho e quando elas se desenvolvem com mais facilidade, mandem para nós no endereço que aparece abaixo e nós voltamos no próximo bloco com uma experiência que nós fizemos na Fundação MS para vocês.